Fala, minha galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Estão em casa, quietinho, cumprindo a quarentena, de boa? Beleza, quero vocês bem, belezinha? Aproveita aí, dá logo esse print aí de papito aqui, ó, hi-fizinho, olha que papito lindo. Hey, papis! Vamos começar então essa videoaula. Galerinha, veja só, a aula de hoje é sobre República da Espada. Mas para eu começar a República da Espada, eu preciso antes lembrar vocês a transição de como acabou o Brasil Império para iniciar a República Brasileira. Lembrem-se, galerinha, vocês aqui, eu não expliquei a República da Espada ainda. Nós iniciamos só a cópia. Vocês vão perceber no seu caderno que já tem um esquema de República da Espada. Mas explicar eu ainda não expliquei, então vamos começar para valer agora. Mas vamos relembrar como é que o segundo reinado vai acabar para poder iniciar aqui a República da Espada. Repare só, galerinha. Lembrem-se que durante o segundo reinado, 3 pilares sustentavam o segundo reinado. Então, esses 3 pilares sustentavam. Só que esses 3 pilares foram caindo. E quando eles caíram, caiu, nesse caso, o segundo reinado. Belezinha? Esses 3 pilares nós chamamos na história de questão. Questão militar, questão religiosa e a questão escravista. A questão religiosa foi o seguinte. Naquele período existia a maçonaria, já. E a maçonaria era uma sociedade secreta. E muitos membros da Igreja Católica aqui no Brasil faziam parte da maçonaria. Só que o Papa lá em Roma não queria saber de membros da sua igreja participando da maçonaria. O Papa diz, oxê, o que é que esses membros da minha igreja estão participando da maçonaria? Estão fazendo o que aí, nessa sociedade secreta? Aí o Papa manda uma ordem, manda para o Brasil uma ordem, mandando acabar com a maçonaria. Só que essa ordem caiu nas mãos de Dom Pedro II, devido a uma lei que existia chamada Lei do Beneplácito, que toda ordem que viesse lá de Roma, lá do Papa, primeiro teria que passar nas mãos do imperador para ele aprovar sim ou não. E Dom Pedro II, então, não obedece à ordem do Papa. De quê? De acabar com a maçonaria. Então, alunos, os 2 bispos, o de Olinda e o do Pará, vieram e disseram bem assim, ei, Dom Pedro II, olhe, Dom Pedro, é para você acabar com a maçonaria agora. É para você cumprir com a ordem do Papa. Aí Dom Pedro II diz bem assim, como é que 2 bispozinhos desse quer mandar em mim? Não vou acabar com a maçonaria não. E ainda ele pegou e prendeu os 2 bispos, já que os 2 bispos estavam desafiando ele, querendo intervir no governo dele. E aí os 2 bispos foram presos. Nhapô, quando os 2 bispos foram presos, o Papa lá em Roma não gostou de saber nada disso, que membros da sua igreja estavam presos. E aí o Papa lá em Roma pegou e não apoia mais Dom Pedro II. Ou seja, não apoia mais o segundo reinado. Ou seja, a primeira questão religiosa já caiu. A segunda questão é a questão militar. O que é a questão militar? Lembrem-se, galerinha, da Guerra do Paraguai que a gente explicou. Na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele entrou em contato com o próprio Paraguai, que era uma república, entrou em contato com a Argentina, que era uma república, e entrou em contato com o Uruguai, que era a república. E república é um governo formado pelo povo. República vem do latim res publicus, poder do povo. E então, naquele período, o exército brasileiro entrou em contato com esses países que eram república e perceberam que esse era o melhor sistema de governo. Então, o exército brasileiro volta da Guerra do Paraguai com ideias republicanas, ou seja, volta com ideias de querer acabar com o Império Brasileiro e instalar no Brasil a República. Além disso, galerinha, lembre que foi prometido aos negros escravos que os que participarem do exército iriam, naquela época, estar recebendo a alforria se os negros voltassem vivos. Só que o que foi prometido não foi cumprido. E daí que o exército brasileiro tomou as dores desse negro. O exército brasileiro agora vai querer o fim da escravidão. Ou seja,
A partir de agora, o exército brasileiro está indo de encontro com as ideias do segundo reinado, com as ideias de Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II não queria acabar com a escravidão no Brasil. Então, galerinha, nós temos aí duas questões. Além disso, vem uma terceira questão dentro da questão militar, que é dois tenentes-coronéis, o Sena Madureira e o Cunha Matos, que estavam, naquela época, fazendo críticas em um jornal a Dom Pedro II. E Dom Pedro II não gostou de saber de críticas para ele. Então ele disse, como é que dois membros do exército brasileiro estão criticando a mim, Dom Pedro II, imperador do Brasil? Não, eu não vou admitir. E aí, galerinha, Dom Pedro II pegou e vai querer punir esses dois militares. Mas, chefe do exército brasileiro nessa época, o Marechal Deodoro da Fonseca, diz bem assim, não, Dom Pedro II, não faça a punição a esses dois militares, deixa que eu faça a punição. Olhe, Dom Pedro II, se você fizer a punição a esses dois militares, o exército brasileiro vai perder o seu brio, o exército brasileiro vai perder sua moral, deixa que eu faço isso, tá? Dom Pedro II não escutou o Marechal Deodoro da Fonseca, olha o nomezinho dele, já grava aí o nome dele, Deodoro da Fonseca. E aí, Dom Pedro II, então, puniu os dois militares. Nhapó! E os dois militares foram presos e colocados para trabalhar de forma forçada. E aí, o chefe do exército brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca, disse, Dom Pedro II. Dom Pedro II. Pela terceira vez, galerinha. Dom Pedro II. Já que você puniu os dois militares que eu pedi para não punir, eu não apoio mais você. Galera, olhe que problema. Diga aí, vá. Dom Pedro II não tem mais apoio do seu próprio exército. O seu exército abandonou ele. Então, a questão religiosa caiu e a questão militar caiu. Opa! E aí, galerinha, o que vai estar acontecendo? A última questão, a questão escravista. Lembre-se, no famoso 13 de maio, já estamos inclusive chegando, faltam 10 dias aí, 9 dias para o 13 de maio. 13 de maio de 88, ocorreu o fim definitivamente da escravidão no Brasil, através da Lei Áurea. E aí, galerinha, naquela época vai ter um problema, porque a partir de agora, os barões do café, nessa época, lembre que a base econômica brasileira era o café, os barões do café vão dizer bem assim, Dom Pedro II, já que você assinou a Lei Áurea, agora a gente não lhe apoia mais. A gente agora não lhe apoia mais. O que é que a gente vai lhe apoiar agora? E aí, pessoal, Dom Pedro II ficou lascado, porque nesse período a elite brasileira não apoia mais ele. Porque a elite diz, se não tem escravidão, para que agora apoiar o Império Brasileiro? Vamos logo fazer a República. E aí nós temos a questão religiosa, a questão militar e a questão escravista, que está junto com a questão econômica. Por fora, galerinha, tem ainda, sabe o quê? Tem um partido que é o Partido Republicano, que esse partido vai estar sendo, naquela época, fazendo um processo de crítica pesada ao Império Brasileiro. Então, o Partido Republicano, além disso, está correndo por fora, elaborando jornais, criticando o Império. Então, tem toda essa problemática correndo por fora. E então, não tem jeito, e no dia 15 de novembro de 1889 é proclamado a República Brasileira. Galerinha, lindo, olha essa foto aqui, olha essa imagem, vamos analisar ela. Aqui é uma imagem, uma foto, né, que ela foi tirada justamente no dia 15 de novembro. Percebam, galerinha, por essa imagem, dê um zoom aí no seu celular, dê um zoom. Percebam que aqui, ó, não existe povo. Você não vê o povo. Só existe o quê? Militares, ó. Militares, canhões de guerra, cavalos com militares. Você não vê o povo, porque não houve participação popular. Como falou Aristides Lobo, tem até um exercício aí para vocês responderem no próprio material do Bernoulli. Aristides Lobo fala a famosa frase: e o povo assistiu tudo aquilo bestializado, sem saber o que estava acontecendo. O que é que está acontecendo? Então, desculpe, galerinha. Então, galerinha, naquela época, o povo brasileiro não vai estar participando. O Brasil, então, dorme Império e acorda a República.
Sabe por que acorda a República? Porque Deodoro da Fonseca foi lá e destituiu, 8 horas da manhã, logo o primeiro-ministro de Dom Pedro II. Então, galerinha, o Brasil, mais uma vez, entra num dos seus principais pontos históricos, mas que não há participação popular. Assim foi a nossa independência, assim foi a República Brasileira, no qual não houve participação do povo. Então, a República Brasileira foi feita por uma elite de cafeicultores que se juntou com militares, elite com militares, e foi lá e deram um golpe. Para falar a verdade, isso não foi proclamação. Isso, para falar a verdade, foi um golpe. Golpe. O que é um golpe? É você tirar uma pessoa do poder à força. E é o que aconteceu. Dom Pedro II foi retirado à força do poder do Brasil. À força. Aliás, ele saiu, inclusive, aqui fugido de madrugada. Porque ou ele saía ou os militares iriam estar matando ele. Galerinha, nós pensamos que no Brasil só houve um golpe militar, mas para falar a verdade, ocorreram 3 golpes militares. O golpe de 15 de novembro, o golpe de 1930 feito por Getúlio Vargas e o golpe militar de 64. Então essa é a verdade, para falar a verdade, a verdade, a verdade. Aqui não houve proclamação nenhuma, para falar a verdade é golpe. Inclusive no material do Bernoulli, tem uma outra questão para vocês perceberem que ele traz no texto o nome golpe militar e não proclamação. Belezinha? Então, galerinha, a elite brasileira, mas o exército brasileiro disse bem assim: ah, Deodoro da Fonseca, já que você liderou a proclamação da República, assuma aí de forma provisória o governo do Brasil. E aí, galerinha, começa o governo provisório de Deodoro da Fonseca, de 1889 até 1891. E de cara, galerinha, de cara, a primeira coisa que ele faz logo ao chegar no poder, a primeira coisa que ele faz é isso daqui, ó. São todas essas medidas, ó. Todas. Você tem que saber. Então, ó, extinção da vitaliciedade do Senado. Lembrem, na Constituição de 1824, que o Senado era vitalício. Mas agora vai ser extinto. Dissolução da Câmara dos Deputados. Então ele tirou todos os deputados do poder. Todos. Saiam todos. Supressão do Conselho de Estado. Lembra o Conselho de Estado, que era um órgão para aconselhar Dom Pedro II em suas decisões? Se não tem mais imperador, para que ter Conselho de Estado? Extinção do padroado e do beneplácito. Separação entre igreja e Estado. Não ocorreu a briga, agora ocorreu a separação. Ó. Não teve a briga que 2 membros da Igreja Católica foram punidos e presos, agora ocorreu a separação. Transformação das províncias em estados. É assim, galerinha. Quando era Brasil colônia, eram capitanias hereditárias. Brasil império, províncias. Brasil república, estado, nós chamamos. Banimento da família real. Não somente Dom Pedro saiu do Brasil, mas toda a família real foi expulsa naquele período. Estabeleceu liberdade de culto, já que não tem mais obrigação das pessoas serem da Igreja Católica, já que ocorreu a briga. Secularização dos cemitérios. O que é isso? Já caiu uma questão do Enem sobre isso. Você acredita? Já caiu uma questão do Enem só sobre isso aqui. Antes, as pessoas quando morriam eram enterradas dentro das igrejas. Mas, a partir de agora, já que a Igreja Católica não é mais oficial, e perceberam que as pessoas que iam para a igreja, as velhinhas que iam rezar, sabe? Ave Maria, Pai Nosso, as velhinhas morriam. Aí diziam bem assim: a Dona Maria lá morreu, vai sempre para a igreja. Já Joãozinho lá bebe todo dia e não morre. Dona Maria que vai para a igreja sempre morre. Perceberam que, depois de muito tempo, que as pessoas lá embaixo enterradas, né? As pessoas lá embaixo enterradas vão, né? O corpo vai ficando podre, né? Vírus, bactérias. E aí vai haver a proliferação de bactérias, de vírus, enfim. Dentro da igreja as pessoas eram contaminadas pelo ar. E aí, a partir de agora, vai ser criado cemitérios mesmo para as pessoas serem enterradas. Criação do registro civil, né? Já que não tem mais a Igreja Católica como sendo oficial. Então, a partir de agora, o Estado vai ter que fazer o registro civil, ou seja, o casamento civil,
O Estado, a partir de agora, vai ter que fazer o registro das pessoas que nascem, a certidão de nascimento, a certidão de óbito. Antes, a igreja era ela que contava quantas pessoas nasceram. Aí a igreja, né, o padre lá quando ia fazer o batismo, já ia contando. Ó, eu fiz o batismo de um menininho, de 2 menininhos, 3 menininhos. Quando a pessoa morria, não tem a missa de corpo presente, então a igreja ia contando. Ó, hoje eu fiz 3 missas de corpo presente, então morreram 3 pessoas nessa província. Grande naturalização dos estrangeiros que viviam no Brasil. O que é isso, Jurubeba? Lembrem-se, galerinha, que vieram muitos estrangeiros trabalhar na lavoura de café. E aí essas pessoas entraram de forma ilegal. Então agora os imigrantes terão, a partir de agora, a naturalização. Ou seja, terão a permissão de ficar no Brasil, serão registradas como brasileiros, serão naturalizadas como brasileiros. E foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Para quê? Foi convocado deputados, para esses deputados elaborarem uma nova Constituição. Belezinha? Então, aqui são as medidas iniciais. Ó. Deodoro da Fonseca chegou no Brasil, logo de cara ele faz tudo isso. Vamos passando. Aqui é muito interessante, porque nesse período foi feito a bandeira do Brasil. Ocorreram, pessoal, é muito interessante vocês saberem isso, porque tem questões de vestibulares, inclusive do próprio material do Bernoulli sobre isso. Aqui vocês saberem que o Brasil teve 3 projetos para a República. Esses 3 projetos eram um projeto, a República Positivista, a República Jacobina e a República Liberal. A liberal é que seria dominada pela burguesia. A República Jacobina, relacionado aos jacobinos da época da Revolução Francesa, que eram os pobres, ou seja, seria uma república dominada pelo povo. E isso era ruim porque poderia ocorrer radicalidades, a ordem naquela época ser conturbada. E teve a República Positivista, que era defendida pelos militares. O que é o positivismo? Era de um filósofo lá da Europa, do século XIX, chamado Augusto Comte. O positivismo estava no auge nessa época. E o positivismo defende principalmente a ideia da razão, do racionalismo. Tudo ser explicado através da razão. E então, vai existir essa questão do positivismo de Augusto Comte, que vai ser justamente a república que vai ser adotada no Brasil. A República Positivista. Belezinha, galera? Então, ó, essa bandeira, por exemplo, ela se inspira nos ideais positivistas de Augusto Comte. Não é à toa que a bandeira do Brasil é a única bandeira do mundo, bandeira de país, é a única bandeira do mundo a possuir algo escrito nela, que é a ideia de ordem e progresso. E esse quadro aqui, ele é muito interessante, porque ele mostra mulheres confeccionando essa bandeira, criança enrolada nela. Aqui, pode perceber aqui atrás, galerinha, tem um velho sentado, ó, um velho. Isso é uma crítica ao Império Brasileiro, mostrando que o Império Brasileiro era arcaico, velho, antigo, não prestava mais, não atendia mais às reivindicações. Então, galerinha, esse quadro ele é muito interessante, ele nos fala muito. Então, mostrando aqui eram as esposas dos líderes que proclamaram a República Brasileira. Belezinha? Vamos lá. Galerinha, e aí vai ser elaborada a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1891. Calma, a primeira Constituição da República. Nós temos 7 constituições ao todo na nossa história. 7. Nós já estudamos uma, a Constituição de 1824, feita por Deodoro da Fonseca. Agora nós vamos estudar a segunda e a primeira da República. Então ela foi promulgada, lembre-se, galerinha, tem 2 formas de uma Constituição chegar ao poder. Ou ela pode ser promulgada ou ela pode ser outorgada. Então aqui ela foi promulgada, beleza? Belezinha? O Brasil vai ser uma república federativa presidencialista. República, eu já dei o conceito que é república. É o governo formado pelo povo, res públicos. Federativa é porque cada estado vai ter autonomia. A autonomia de elaborar suas próprias leis. Desde que não ultrapasse a Constituição Federal. Belezinha? Então, os estados têm autonomia? Tem. É a ideia de federativa, como é até hoje. Mas não pode ultrapassar a Constituição Federal. Como assim, Jurubeba?
Me explique melhor. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que na Constituição Federal tem dizendo que é proibido pena de morte no Brasil. Aí vai o Rio de Janeiro e cria pena de morte, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, está sendo inconstitucional. Eu adoro essa palavra do direito. Inconstitucionalidade. Então, não pode passar a Constituição Magna, a mãe do Brasil. E o Brasil vai ser governado por um presidente de 4 em 4 anos. Que o poder do Brasil foi dividido em 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. O voto era aberto, então as pessoas sabiam, né, em quem as outras votavam. Então o voto não era secreto, era direto e universal. O que é universal? Os homens poderiam votar. Homens, mulher ainda não pode votar. Mulher só vai poder votar na Constituição de Getúlio Vargas. Então o voto era universal, ou seja, masculino, e não era mais baseado na renda. E era, naquela época, para alfabetizado. Resumindo, galera, só podiam votar homens alfabetizados. Homens alfabetizados. Sabe o que significava? Cerca de 5% somente da população brasileira. Somente. E era a partir de 20 anos de idade. Então, quem ficava fora? Soldados de baixa patente, analfabetos, mendigos, membros religiosos de baixa patente. Então, mulheres ficavam de fora, a maioria da população brasileira. O Brasil agora vai ser um estado laico, ou seja, não vai ter religião oficial, como é até hoje, inclusive, viu, galerinha? E a Constituição de 1891 foi influenciada pelos Estados Unidos. Aliás, o nome do Brasil era Estados Unidos da América. Só para você ter noção de como a gente imitou os Estados Unidos, e como a gente sempre imita os Estados Unidos. Bom, galerinha, durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, durante o seu governo provisório, vai ocorrer um plano econômico chamado Política do Encilhamento. O que é isso aqui, Jurubeba? Foi um plano arquitetado, planejado pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ministro da Fazenda é a mesma coisa de ministro da Economia. E o Rui Barbosa teve a seguinte ideia. Rapaz, como é que o Brasil ele está praticamente no século XX e a base econômica dele ainda é a agricultura? Que absurdo! Aí Rui Barbosa, então, resolve querer fazer um plano econômico para industrializar o Brasil. Então, objetivo, procurou estimular a industrialização e a produção agrícola do Brasil. Mas como ele vai fazer isso, se a base econômica do Brasil era a agricultura? Se ninguém tinha dinheiro para investir na indústria? Aí ele disse, calma, povo brasileiro, calma, pode deixar comigo. Eu vou começar a emitir papel moeda. E quem quiser pegar dinheiro então emprestado, pode vir pegar. Galera, não pode fazer isso. Seria fácil, né não? Por exemplo, os países da África são todos países pobres. Aí eles começam a fabricar dinheiro lá. Tome dinheiro, fabrica dinheiro. Pode fazer isso? Quando você era criança, galerinha, quando você era criança, você não tinha não, essa ideia? Poxa, o Brasil é pobre, terceiro mundo, por que ele não fabrica dinheiro para poder a galera ter dinheiro, comprar as coisas e ficar rica? Você tinha essa ideia? Eu tinha, mongolode. Mas, galerinha, não pode. Você só pode fabricar dinheiro mesmo, papel moeda, dinheiro, se você tiver a mesma quantidade guardada em barras de ouro. Isso é o que a gente chama de lastro. Bom, e aí, naquela época, ele emitiu papel moeda. E qual é a consequência disso? Inflação. Então, já lhe digo logo, a política do encilhamento não deu certo, porque gerou uma grave inflação, uma forte inflação, e ocorreu empresas fantasmas. O que seria isso, empresas fantasmas? A galera ia lá no governo, ei, governo, eu vou construir uma indústria. Aí pegava o dinheiro, tá ligado? Aí, o dinheiro que eles pegavam, eles não construíam a indústria. Quando você ia lá, era um terreno baldio. Quando você ia lá, era uma praça, não tinha nada. Até hoje tem essa forma de corrupção no Brasil. Pegar dinheiro emprestado dos bancos brasileiros e dizer que vai construir e não constrói nada. E bota o dinheiro dentro do bolso. Então, galerinha, a política de encilhamento não deu certo. De vez de tirar o Brasil da crise econômica, piorou. Colocou o Brasil numa crise econômica ainda maior. Bom, e aí vai haver eleições. Deodoro da Fonseca disse bem assim, olha, eu vou convocar eleições, mas as primeiras eleições, só a primeira, porque lembra que eu disse que as eleições eram diretas, mas ele disse assim, não, a primeira eleição, só a primeirinha, vai ser de forma indireta. Ou seja, quem vai escolher o presidente do Brasil são os próprios deputados.
os próprios deputados. Só que aí, galerinha, os deputados sempre assim, Deodoro, já que você está no poder, continue no poder. E aí começa o governo constitucional de Deodoro. Quando ele começou a governar o Brasil, agora com uma Constituição debaixo do braço, que ele mesmo fez, ele, galerinha, naquela época, fez corrupção em seu governo. Uma corrupção muito forte. Qual corrupção, professor, ele fez naquela época? Foi o seguinte, galerinha. Ele pegou naquele período e fez a seguinte corrupção. Quando ele queria, assim, fazer uma obra pública, aí ele não fazia licitação. O que é licitação? É pegar e várias empresas mostrar um projeto para o governo fazer aquela ponte. E aí o governo escolhe o projeto mais barato. Mas de vez ele fazer essa licitação, ele burlava a licitação e escolhia uma empresa de um amigo seu para poder favorecer. Então, houve a descoberta dessa corrupção. E aí o Congresso disse bem assim, a partir de agora, Deodoro, você vai ter uma lei que vai ter que obedecer, a lei das responsabilidades. Tudo que você quiser fazer agora, obra pública, pegar dinheiro, tudo vai ter que pedir autorização a nós, deputados, nós do parlamento. Deodoro, como é, deputados, vocês querem limitar meus poderes? Espera aí. Os deputados foram lá, o Deodoro foi lá e fechou o Congresso. Então, Deodoro pegou e fechou o Congresso, ou seja, tirou todos os deputados. Os deputados bem assim, Deodoro. Deodoro. Mais uma vez. Deodoro, já que você fechou o Congresso, nós vamos fazer uma guerra para tirar você do poder? Aí começa, a partir de agora, um problema no Brasil. Vai ser a chamada primeira revolta da Armada, que vai ser liderada por Custódio de Melo. Então a Marinha do Brasil vai pegar os seus navios de guerra, apontar para o Rio de Janeiro e ameaçar bombardear o Rio de Janeiro se Deodoro não pedisse renúncia. Mas Deodoro convoca o exército e o exército consegue acabar com essa revolta. Mas, galerinha, quando o exército consegue acabar com essa revolta, ele não tem mais forças de governar o Brasil e ele vai lá e renuncia. Deodoro, para falar a verdade, ele estava bem velhinho. Quando ele renuncia, vai assumir o seu vice-presidente, Floriano Peixoto. Só que não era para Floriano Peixoto assumir o poder do Brasil. Não era. Porque na nossa Constituição dizia bem assim, se o presidente do Brasil renunciar ao poder antes de completar 2 anos de mandato, 2 anos de mandato, deverá ser convocado novas eleições. Vou repetir, aluno. Se o presidente do Brasil renunciar ao poder antes de completar 2 anos de mandato, deverá ser convocado nas eleições. Só que Floriano Peixoto assumiu o poder e era para ele ter convocado novas eleições, mas ele não convocou. Ele, de forma autoritária, assumiu o poder do Brasil, mas não era para ele assumir. Mas de forma autoritária, ele foi lá e assumiu. Por isso que eu botei esse tópico, autoritarismo versus legalidade. O que é isso? Era legal Floriano Peixoto assumir o poder? Não, não era legal, porque era para ele convocar uma nova eleição. Mas ele, de forma autoritária, assumiu o poder. Ele era tão autoritário, Floriano Peixoto, que ele ficou conhecido na história brasileira como Marechal de Ferro. Bom, e aí, galerinha, os deputados vão se revoltar e vai ocorrer a segunda revolta da Armada, que são os deputados, juntamente com a Marinha Brasileira, pegando os navios de guerra, colocados apontados para o Rio de Janeiro e ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Mas Floriano Peixoto vai lá e consegue acabar com a revolta, reabre o Congresso Nacional, belezinha? Bom, Floriano Peixoto, apesar de ser bem autoritário, ele vai fazer aqui algumas medidas legais, como, por exemplo, redução dos aluguéis, redução do imposto sobre a carne, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Mas isso ficou restrito somente à capital do Rio de Janeiro. Galerinha, a partir de agora, você tem que fazer os exercícios, belezinha? Toda a República da Espada já acabou. Só para poder finalizar, o nome é República da Espada porque quem governou o Brasil foram 2 militares. Espada, militar, tem tudo a ver. E a gente encerra aqui a aula. Um beijão de papito. High five!